por exemplo, se tem uma paciente que está usando o Ozempic mais oxandrolona, tem algum risco, assim, de colateral maior, tanto para ambos, ou é tranquilo a paciente fazer o uso desses dois medicamentos? Cada caso deve ser avaliado Visando, vamos supor, individualmente, né? emagrecimento, no caso. Aham. E ela já treina também, faz musculação, pratica musculação. Não existe, assim, relato de interação de uma substância com outra. Então não tem um risco aumentado de ter efeitos colaterais pela sinergia, pelo uso concomitante das duas substâncias, não. Você teria até um efeito de maior preservação da massa magra, né? Que a gente até discutiu que o Ozempic, ele muitas vezes é acompanhado de perda de gordura, mas perda de massa magra. Vai junto à massa magra. Né? Porque o paciente deixa de comer tudo, né? Calorias, Nossa primeira fonte de proteínas, energia é o uso. enfim. Então, se tem uma oxandrolona ali, a chance desse paciente perder massa magra é menor. Agora, a pergunta que não quer calar. O que é NPP, doutor? Essa eu não conheço. Como é NPP? NPP? Todo dia pergunta, eu falo assim, amanhã eu vejo. E eu não, essa realmente é novidade. NPP é o fenilpropionato de nandrolona. Não existe essa medicação para se comprar em farmácias convencionais, é só underground. E então é uma nandrolona de meia-vida curta, é uma nandrolona de ação rápida. Assim, a gente tem a nandrolona na farmácia, que é a Decadurabolin, né? Essa é antiga. Essa é uma droga muito antiga e já muito estudada, uma droga segura também. Então, o que é a a Decadurabolin? Decanoato de nandrolona. Decanoato é um éster que está ligado à substância nandrolona, que é o medicamento, é a substância ativa que vai promover uma ação anabólica e tal. E aí o decanoato, esse éster, é o que promove a meia-vida da substância. O que é a meia-vida? A meia-vida é a duração daquela substância na sua corrente sanguínea. É o tempo que aquela substância vai levar até atingir metade da concentração original na sua corrente sanguínea. Então, o decanoato é um éster grande, é um éster que vai liberar aquela substância assim, pausadamente, entendeu? De maneira bem prolongada. E aquela substância vai ter uma ação longa, que a gente fala. Então, você não vai precisar aplicar essa medicação todos os dias, né? Ela vai ter uma duração longa. Já a NPP é ligada a outro éster, que é a nandrolona ligada ao fenilpropionato. O fenilpropionato é um éster de ação curta. Então, da mesma forma que ele entra, ele sai rápido, entendeu? E aí a pessoa precisa fazer aplicações mais regulares, menos espaçadas dessa substância para que ela esteja sempre na mesma concentração no sangue. Essa substância, portanto, vai ter mais picos, né? Porque a cada aplicação ela vai fazer um pico e vai diminuir, depois faz outro pico e diminui. E aí, por que é que se utiliza essa substância? É muito utilizada hoje no meio do bodybuilding, né? É porque acredita-se que o decanoato de nandrolona promova uma maior retenção hídrica. Ele tem um efeito anabólico, mas acredita-se... eu, inclusive, já vi estudos comparativos que não confirmaram isso, mas os coaches de bodybuilding acreditam que o decanoato promova maior retenção hídrica, engrosse mais a pele e tal. E aí a NPP já não promoveria isso, né, por conta de ser um éster menor e da substância sair mais rápido do corpo. Então você teria o efeito anabólico da nandrolona, mas sem a retenção. Mas já teve estudo de comparação de usuário de DECA que viu essa questão de retenção e não observou isso de fato. O médico é complicado, né, João? Porque, vou te dar exemplo, o anabólico, isso vi numa palestra do Cristiano Bertoldo, cara, um cara surreal. Júlio Serrão também, um cara diferenciado. Só que não tem, o estudo ele não é longo, né, doutor?
assim, eles não aprofundam muito no anabólico. Então, para o médico, acho que fica bem complexo quando ele vai e fala assim, por exemplo, em quanto tempo que eles estudaram, por exemplo, essa INPP para poder colocar no mercado? Por exemplo, assim, fala assim, ó, por exemplo, eu negro, você branco, o João Bazé. É o perfil de cada um. O perfil de cada um, porque assim, em mim dá um efeito. E você Justamente. dá outro e no João dá outro. Então, a gente, como é que é pro médico? Porque assim, eu sempre vou e sempre bato na mesma tecla, é a questão do efeito colateral. O que vai dar de benefício, ó, a gente já tem mais ou menos o rumo. E o colateral? Como é que o cara vai falar assim, pô, agora eu tenho que dar uma de mágoa aqui para poder... É até complicado. Você falar ver, eu acho que... A ciência não é exata, né? Você falar de NPP, por exemplo, é uma medicação que não tem nem autorização para ser comercializada, entendeu? Pela Anvisa. Então você só consegue underground, não tem bula, não tem onde que eu vou, entendeu? Eu não posso prescrever nada underground para o meu paciente, não é ético, né? Não é, como que eu vou prescrever uma medicação que eu não sei de onde que vem, onde é que foi produzida, entendeu? Não tem ali um laudo, um certificado, não tem um controle de qualidade daquele produto, então é complicado. É justamente isso, porque quando vem no mercado underground, você não tem muito... Como é que fala? Você não tem muito direcionamento, você não tem embasamento. Como é que eu vou prescrever algo que eu não sei? Você vai colocar um negócio no seu corpo que você não... Porque assim, quando pelo menos eu faço isso. Eu vou, por exemplo, o doutor lá me prescreveu um anabólico. Beleza, antes de eu tomar ele, antes de eu fazer ali a ingesta dele, eu leio a bula, eu vejo com o pessoal, eu pergunto, porque assim, o que ele vai estar de benefício para mim, eu já sei. Ó, você tá com esse problema. Então, isso aqui vai melhorar nisso, beleza, mas e o colateral? Porque assim, o que eu sempre peço para as pessoas que a gente trabalha, que a gente tem ali uma parceria, explica para ele o colateral disso aí, antes de tudo. Se ele sabe que o colateral é esse e o benefício é aquele outro, top. Mas quando você pega do mercado underground, você não tem ideia. Você não sabe o que vai dar. Por exemplo, o que deu no João, provavelmente não deu em mim. Ou às vezes que deu em mim, não vai passar longe. Justamente, cara. E é até interessante você falar isso, porque a gente tem estudos, por exemplo, de antihipertensivo. Antihipertensivo X causa... um melhor efeito antihipertensivo em negros do que em brancos. Um antihipertensivo Y, não, já é mais indicado você dar para o branco, para o negro, ele não vai fazer muito efeito. Tem isso já. Né? Agora, com esteroides anabolizantes, você não tem tantos estudos assim, são pouquíssimos. Até porque são substâncias que... Hoje em dia que a gente está começando a falar um pouco mais e entender um pouco mais sobre esse assunto, assim, de maneira mais aberta. Por muito tempo essas substâncias foram muito discriminadas, né? Até hoje, no meio médico, não é incomum você ir a um médico e se você falar que você faz uso de anabolizante e tal, pode até ser para reposição. O cara já vai te olhar... torto. Mas por quê? Porque não entende do assunto. Né? A verdade é essa. Se entendesse, não teria... Tem ideia, mas não... como é que fala? Se ele se limita, porque a gente tava falando antes da gente entrar no S, o cara, ele não é que ele não entende. Ele não gosta daquilo, então o João falou, ele tinha um bloqueio ali para ele não querer entender do assunto. Mas então, às vezes também não entende mesmo porque, cara, isso não é ensinado nas faculdades de medicina. Eu, na minha faculdade de medicina, eu ouvi falar sobre testosterona no primeiro ou no segundo período, estudando sobre fisiologia ali, né, reprodução humana, tal, produção hormonal, mas assim, sobre terapia de reposição de testosterona, tratamentos, né, hormonais, com hormônios sexuais e tal, nunca ouvi falar disso na faculdade. Fui estudar isso nas minhas especializações. Então não é todo médico que sabe sobre esses assuntos, não. É a mesma a faculdade coisa, não tem nenhuma matéria específica sobre nutrologia. Não tive a cadeira de nutrologia, não. Teoricamente, a endocrinologia estudaria esses assuntos, mas a gente não vê isso
na matéria de endocrinologia, essa parte de hipogonadismo, assim, muito, a gente vê de maneira muito superficial, entendeu? A gente estuda mais a parte de diabetes, tireoide, coisas mais básicas. Vai mais pela parte Como você falou, clínica, hospitalar, né? aqui. Do que é mais prevalente, né? Mas isso é Mas, interessante. é. Isso que a gente fala, procure um profissional que seja especialista naquilo ali.